Pastor Toninho está me pedindo para contar a história da loja, porque realmente eu ia cortar essa história por causa do tempo, mas ele está me mandando um aleluia. Então, seguinte, eu ensinei nosso povo a declarar essas palavras. Ensinei o nosso povo a crer por isso. Por exemplo, nós ensinamos a célula a crer isso. A Bíblia fala, os pecados que vós perdoardes serão perdoados. A Bíblia fala, pela bênção que o reto suscitam, a cidade se exalta. Teve uma célula, irmãos, não sei se o pastor Toninho já ouviu isso. Isso aqui é muito interessante. Uma célula de uma região da cidade lá, tradicional, que Santarém tem mais do que 360 anos de idade, uma cidade antiga, tradicional. Tem uma região lá onde não convertia ninguém, irmãos, uma parte tradicional da cidade. E uma irmã da nossa igreja mudou para aquela parte. E a célula dela crescia, mas era com gente de outras partes. Daquele quarteirão, ninguém. Eles oravam, aplicavam fé. Depois que eles aprenderam esses princípios, que a autoridade está na mão da igreja. Depois que eles aprenderam, eu fiz esse teatro lá na nossa igreja lá. Expliquei para eles. Tome posse, você tem autoridade para declarar a bênção, para herdar a bênção como herança, para declarar perdão de pecados e salvação. Sabe o que aquela célula começou a fazer? Fizeram por uma semana, falaram, olha, toda manhã, antes da gente ir para o trabalho, nós vamos se reunir bem cedinho de manhã aqui na célula. Eles se reuniam na realidade, irmãos, fizeram isso por uma semana, 5:30 da manhã, a reunião da célula era na quarta, começaram na quinta, e fizeram até a próxima quarta, 5:30 da manhã, e eles andavam ao redor daquele quarteirão, sem fazer muito barulho, mas estendiam as mãos para as casas, todas as casas, e falavam, nós declaramos a salvação, nós declaramos perdão de pecados, nós quebramos toda obra maligna, nós declaramos que essa terra pertence ao Senhor Jesus, Ele já entregou à igreja, e como autoridade que nós somos, nós declaramos a salvação, nós declaramos perdão de pecados, nós declaramos a transformação dessas vidas. Fizeram isso por uma semana. Naquela próxima semana, na reunião da célula, eles estavam sentados lá, estudando a Bíblia na célula e tal. Aí apareceu uma senhora, ela falou assim, isso é um estudo bíblico, é? Eles falaram, é. Posso participar? Mas é claro, por favor, participe. Aqueles abraços nela e tudo. Aí, no final da reunião da célula, aquela senhora falou, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí ela repetiu a oração, entregou a vida a Jesus. Aí perguntaram para ela, aonde a senhora mora? Ela disse, nesse quarteirão, para a glória de Jesus. Amém? Então, eu fui ensinando isso para a igreja. E um dia eu decidi que eu precisava de praticar também, porque eu estava andando com minha esposa, lá na Avenida Rui Barbosa, em Santarém. Quando eu vi uma loja de produto de heavy metal, que estava escrito assim, em inglês, estava escrito bem grande, em inglês, Eternal Death. Eu fiquei horrorizado, porque Eternal Death em português quer dizer morte eterna. E veja bem, você conhece a Bíblia, você sabe que lá em Apocalipse ele chama de morte eterna, o sofrimento eterno no lago de fogo, porque morte quer dizer separação, então a separação de Deus eterna, o sofrimento eterno no lago de fogo, é o que a Bíblia chama de morte eterna. Quando eu vi esse nome, escrito lá, morte eterna, irmãos, eu fiquei com muita ira do diabo. Eu falei, Satanás, essa cidade já pertence ao Senhor Jesus. Se alguém quer ir para o inferno, vai ter que sair dessa cidade. Toda essa cidade já é convertida. Quem é você para ter audácia, para colocar uma placa dessa na nossa cidade? Eu não permito. E eu fiquei com muita raiva do diabo. Até lá eu estava tudo na bênção, irmãos. Só que eu comecei a pensar no cara que o diabo usou. Aí eu comecei a pensar, e quem seria esse cara? Aí eu comecei a ficar com raiva dele. Ele vai à falência, você vai ver. Eu fui pensando assim, ele vai à falência. Ele vai ver que não adianta servir o diabo. Eu pensei assim, aí o Espírito Santo me corrigiu. O Espírito Santo falou assim, você está pensando errado. Lembra que se de uma só boca não sai bênção e maldição, de uma só fonte não sai água doce e água salgada, você foi chamado para bendizer e nunca para amaldiçoar.
Aí eu falei, é mesmo? Até porque poucos dias antes, irmãos, um outro membro da nossa igreja tinha vindo para mim e falado, pastor, tinha uma boate perto da minha casa, e eu declarava, não, na ida para casa, eu passava na frente da boate, eu falava assim, vai acontecer uma tragédia aqui, essa boate vai fechar. Não é que mataram o dono da boate, dentro da boate, e ela fechou. Eu falei para aquele membro da nossa igreja, eu falei, irmão, sem você perceber, com todo o carinho que eu digo, o diabo usurpou, o diabo não tem mais poder, Jesus já tirou todo o poder está na mão da igreja, e o diabo usou a sua língua para declarar morte, irmão, é o diabo que vem para roubar, matar e destruir. Deus não queria que aquele homem morresse. Ele falou, eu estava com medo disso, pastor, mas de hoje em diante eu vou só declarar a palavra de fé, eu vou só declarar a palavra de vitória. Então eu tinha lembrado disso, que nós somos chamados para abençoar, nunca para amaldiçoar. Então quando eu lembrei disso, eu parei o carro bem na frente da loja, peguei na mão da minha esposa, falei, amor, concorda em fé comigo. Concorda em fé comigo. Você lembra, né, amor? Faz muitos anos que a nossa filha Priscila, que tem 19 anos de idade, ela tinha 3 meses de idade, né? Eu falei, você concorda em fé comigo? Concordo. Eu falei, eu declaro que o homem, o dono dessa loja, vai converter. Ele vai se tornar um grande homem de Deus. Deus vai abençoar a sua família. Vai ter uma família feliz. Deus vai prosperar os negócios dele. Ele vai vender produto evangélico aqui e vai mudar o nome da loja para Eternal Life, vida eterna. Falei, você concorda em fé comigo? Ela falou, eu concordo. Aí, olha o que aconteceu. Logo após nós fazermos isso, nós não falamos para ninguém. Isso ficou entre eu, minha esposa e Deus. Aí, eu e minha esposa e minha filhinha de 3 meses, a Priscila, que foi a nossa primeira filha, nós viajamos para o Japão, onde eu fui convidado para ministrar. E eu ministrei muito lá no Japão, depois já emendei, porque estava perto de Coreia do Sul, eu queria visitar a maior igreja do mundo, eu fui para visitar a igreja do Show. Então fiquei um mês fora de Santarém. Quando eu voltei para Santarém, aí o pastor de louvor da nossa igreja, o pastor Luiz, que hoje é missionário na Itália, o pastor Luiz chegou assim para mim e falou assim, pastor, sabe quem converteu, pastor? Eu falei, quem? Ele falou, o Jefferson. Eu falei, quem é o Jefferson? Ele falou, o Jefferson é aquele cara, pastor, aquele cabelão assim, o corpo cheio de tatuagem, que é o dono daquela loja de heavy metal. Eu falei, peraí, Luiz, é aquela loja que está escrito Eternal Death? Ele falou, é essa. Eu falei, Luiz, rapaz, o negócio funcionou rápido. Eu estava no outro lado do mundo, mas as palavras liberadas continuaram operando poder e autoridade em nome de Jesus. Aleluia. Olha o que aconteceu. O Jefferson estava morando com uma jovem, os dois solteiros, mas eles já tinham um filhinho. O filhinho sofria demais, porque os dois brigavam que nem gato e cachorro. O filho era traumatizado. Primeira coisa que aconteceu depois da conversão, ela converteu também. E eles começaram a ser acompanhados por um casal. E eles foram curados. Eles aprenderam a pedir perdão e perdoar. Os dois foram discipulados profundamente. Legalizaram o casamento deles. Você tinha que ver um filho alegre. O filho ficava abraçando, beijando todo mundo. Tão feliz ver papai e mamãe tão bem. Deus curou o casamento e a família deles. E eu lembrei que eu tinha confessado e declarado que ele ia ter uma família feliz. Aí ele realmente mudou o nome da loja para Eternal Life, vida eterna. Começou a vender produto evangélico. Mas Deus abriu uma outra porta de emprego, irmãos. Muito grande, onde uma enorme loja lá, o dono pediu ele para ser o gerente. Irmãos, ele começou a prosperar. Isso aqui, olha, isso aqui é quase 20 anos atrás. Naquela época não é qualquer um que podia comprar carro, não. Eu saindo da igreja, um dia, muitos cultos, muitos carros, eu vi o Jefferson, quase não reconheci. Cabelo cortado, parecia um executivo.
chegando num carrão assim, muito bonito. Eu pensei, deve ser o carro do patrão dele. Mas vou aplicar fé. Pela fé, carro do Jefferson. Tinha passado só talvez uns 8 meses de já conversando. Eu falei, Jefferson, é seu carro, meu amado? Ele falou, pastor, Deus tem sido tão bom e misericordioso, pastor. Aí eu lembrei que eu tinha declarado, porque eu queria confessar que ia falência, lembra? Eu queria amaldiçoar, então eu declarei que ele ia prosperar, e eu vi ele prosperando para a glória de Deus. A sua boca é um canal de prosperidade, é um canal de vitória. Se você crê isso, dê glória a Deus.